Começam a surgir os bastidores da reunião acontecida ontem no Ministério Público e que reuniu diversos atores relacionados ao futebol. Secretaria de Esporte, Federação, os clubes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público. A reunião talvez tivesse como grande encaminhamento que o jogo realizado hoje à tarde entre CSA e Barcelona não tivesse a presença de público. Seria um jogo de portões fechados. Quando essa informação é colocada na reunião, ou quando se encaminha essas conversas sobre isso, a reação é imediata. E a reação é da presidenta Miriam Monte. Não é uma reação de indignação, de revolta, vou abandonar a reunião, isso eu não aceito. Não. A Miriam trouxe uma ponderação de que o CSA está sem jogar desde agosto, precisa de arrecadação, a torcida está mobilizada para ir para o jogo. E convenceu que as pessoas entendessem que não tirasse o público do jogo. Mas, repito, o encaminhamento da reunião era o encaminhamento para não ter público no jogo entre CSA e Barcelona. Aí, nessas negociações, as coisas foram sendo derrubadas. Ah, se pode ter público, então temos uma outra proposta. Não terá a presença do torcedor na grande arquibancada. A grande arquibancada vai estar fechada. Aí novas ponderações. Não dá para deixar o cara fora da grande arquibancada. Vamos criar uma alternativa. Vamos diminuir a quantidade de público na grande arquibancada, limitar a quantidade de público. Então foi se negociando, se negociou isso aqui, se negociou uma limitação do público. Chegou-se a esse número de, no máximo, 10 mil pessoas. E eu tenho aqui o borderô do jogo. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu anotei aqui na minha ficha do jogo. Foram um pouco mais de 5 mil pessoas na partida. Deixa eu só ir aqui até para a matéria que já estava escrevendo, mas que com tanta coisa eu não consegui nem terminar de editar a matéria. Ela está quase pronta. Assim que terminar a live eu boto no ar. Mas foi R$ 84.570 e um público de 5.964 pessoas, ou seja, quase 6 mil pessoas. Dessas 5.964, 4.287 pagaram ingressos, tá? E esse valor, ele é dividido, porque como é um jogo só, o CSA classificado recebe 60% desse valor, o Barcelona eliminado recebe 40% do valor arrecadado. Isso do valor final, como a gente diz, o valor líquido, né? Do valor líquido. Tirar das despesas, essas coisas, CSA fica com 60%, o Barcelona com 40%. Então, eu estava falando
da forma como foi construída essa ideia. Primeiro estádio sem público, depois, não, estádio com público, mas com uma limitação. Ah, mas a arquibancada não pode receber ninguém. Aí se cria uma limitação também para as arquibancadas. E uma coisa não fechava, porque demoraram a ser mais transparentes nas conversas, nas falas, no entendimento. E quando a gente recebe a ideia, Rei Pelé só pode receber 10 mil para CSA e Barcelona. Na quarta-feira, se tiver o jogo, se o CSA classificar, até os próximos 90 dias, podem ser 13 mil pessoas. Eu disse, oxi! E o que é que acontece de diferente? De sábado poder receber 10 e na quarta 13. Aí vem uma explicação que a Miriam deu hoje à tarde na entrevista que concedeu à CBN e na transmissão aqui da TV Esporte Alagoana. É que serão abertos mais 2 portões, dando possibilidade de entrar e de evacuar as pessoas. E isso oferta o que a gente sempre tem dito aqui, quem acompanha o trabalho sabe, saídas de emergência. Qualquer problema, você precisa ter uma saída de emergência. Então, no TAC, termos de ajuste de conduta, assinado por todos os entes perante o Ministério Público e com a, não sei se é lavrar, não sei, mas com o Ministério Público recebendo essas assinaturas, ficou definido que a secretaria vai ofertar coisas básicas assim, tomadas, para que uma quantidade de catracas possam ser colocadas nesses portões. Iluminação. Com os portões funcionando, as saídas de emergência. Então, isso dá a opção de se ter mais 3 mil lugares nas arquibancadas. Mas notem, a reforma que está acontecendo, ela tem um prazo de pelo menos mais 3 meses para você concluir o serviço. Mas também obtive a informação de que o serviço teve uma paralisação porque não houve pagamento à empresa que está fazendo o serviço. E aí a empresa parou a reforma. Então, por isso que eu estou dizendo, isso é importante, que isso passa por uma decisão do governo do Estado. E essa decisão, ela precisa passar até com a força de... Não sei se há um movimento desse, mas sabe aquela chamada... Os deputados que são ligados ao futebol? Você tem Remy Calheiros, você tem Marcos Barbosa, você tem Silvio Camelo e outros deputados que, assim, estão sempre envolvidos com futebol, ou estão no estádio, ou a gente vê normalmente lá no estádio. Posso citar alguns outros nomes, como o delegado Leonan, o Bruno Toledo, o próprio Alexandre Aires. Enfim, vai passar por essa questão política. Porque eu insisto,
A secretaria só, ela não pode ser culpada, nem tem força para uma decisão desse tamanho. Então, precisa vir que os clubes intermediem uma conversa com o governador, Secretaria de Esportes, federação, os clubes, a situação é essa e essa, precisávamos disso, disso e disso. O que é que disso aqui pode ser feito de forma mais ágil, de forma mais rápida? Dá para fazer a reforma ao invés de 3 meses, em 1 mês e meio? Acho que é isso que tem que se sentar e buscar uma solução. Porque o processo público já traz uma demora. E eu também não tenho a informação técnica que se, por exemplo, pode ter o dinheiro que for, mas o processo de reforma, de melhoria, ele precisa desses 3 meses. Se for assim, então segue a reforma com esse prazo. Mas se há um atraso nas obras por falta de pagamento, e se você ainda tem 90 dias para trabalhar, me parece, com um leigo falando, porque eu não sei se o concreto, se as amarrações, se as pilastras precisam desse tempo para você ter a segurança do trabalho, né? Como a gente diz de forma leiga, o concreto curar, né? Ou ficar duro, ou estar pronto para receber a carga, o peso, as pessoas que vão passar pela passarela, não sei. Mas se depender de dinheiro, aí essa decisão passa pelo governo do estado. E aí o que eram 90 dias podem ficar para 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês. Vai depender do tamanho do interesse que você vai ter em resolver. Agora, sou eu que vou resolver? Não, eu não tenho dinheiro nem para reformar a minha casa. Imagine para falar do estádio Rei Pelé. Mas é preciso que todos possam se unir e, num curto período de tempo, tomar decisões em relação a isso. Ou vir a público e dizer: a decisão já está tomada. Isso já é o que a gente pode fazer. Ok. Então não se espera muita coisa mais lá para frente. Mas que precisa dessas definições, eu acho que sim. E sentar à mesa é o melhor caminho. Governo do estado, governador, secretarias envolvidas, os clubes, a federação, né? Tudo para ver o que é que pode ser feito num período mais curto.